Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu vim contar para você a minha experiência tomando o cloridrato de sertralina. Recentemente eu passei por uma experiência um pouco negativa no meu antigo trabalho e como eu fiquei desempregada, com o tempo, né, eu resolvi ir no postinho de saúde aqui do bairro pedir um encaminhamento para psicologia, né, para conversar com um psicólogo, até para fazer um acompanhamento, porque eu saí de lá com do meu antigo trabalho com uma suspeita de que eu possa ser neurodivergente. Então eu gostaria de passar pelo psicólogo, né, para conseguir fazer esse acompanhamento ou até mesmo algum teste, algo assim, para descobrir se eu realmente sou neurodivergente. E aí, conversando com a clínica geral, porque aqui esse postinho de casa nosso só tem o dentista e clínico geral, né? Que eles falam que é aquela unidade básica da família, né? E conversando com ela pediu para eu contar tudo o que estava acontecendo. Fui comentando com ela as coisas que eu fui acontecendo comigo no trabalho, as coisas que me falavam no trabalho, o ponto que isso chegou. E aí ela falou que a gente precisava começar a tomar medicamento, que isso faria bem para mim, que eu estava com todos os sintomas e dando sinais de crise de ansiedade já ali perto da depressão. Eu olhei, perguntei para ela se esse medicamento que ela ia me passar deixava dependente. Ela falou para não pensar nisso agora, pensar que eu precisava do medicamento para ficar melhor e falou que ia me passar a sertralina, né? Então foi assim que eu comecei a tomar a sertralina. Foi indo no postinho de saúde do bairro, receitado pela clínica geral, e falar que ela me deu muitas informações sobre a sertralina, ela não deu. Ela falou que eu precisava desse medicamento por agora, que ela ia me receitar. Ela só disse que esse medicamento poderia dar muita sede. Ok, né? Aí ela receitou e eu comecei a tomar. Assim que ela receitou, eu saí do postinho e fui na farmácia municipal buscar esse remédio gratuitamente. E lá eles me explicaram para que eu pudesse pegar no mês seguinte, porque a médica ela fez essa receita de uso contínuo. Eu teria que passar de novo pela médica nos próximos 30 dias para ela me dar uma nova receita para conseguir pegar para o mês que vem. Ou seja, cada mês que eu fosse lá retirar gratuitamente esse remédio, eu precisava voltar com a médica para pegar uma receita nova para conseguir tirar lá no postinho. Eu achei estranho, já que estava escrito contínuo, né? Tudo bem que a gente sabe que tem que fazer umas atualizações, mas a cada 30 dias eu fiquei meio em alerta. E isso me deixou um pouco, assim, uma pulga atrás da orelha, né? E enquanto eu esperava para ser chamada, né, para pegar esse medicamento lá na farmácia, eu comecei a pesquisar sobre ele. E eu vi muitos relatos positivos, mas também vi muitos relatos negativos sobre ele. Eu resolvi pesquisar mais por conta própria e fiquei com um pouquinho de receio de tomar esse medicamento, né? Principalmente porque eu vi que ele deixava assim dependente. Muitos sites diziam que ele era um remédio psiquiátrico, outros diziam que era um ansiolítico. Cada site falava um pouco mais sobre o medicamento de uma forma diferente, que dava tantos efeitos colaterais, as causas negativas que ele causa no nosso corpo, né? E eu comecei a ficar muito tipo, eita, que medicamento é esse, né? Depois que eu vi tantos relatos, né, eu fiquei com um pouquinho de dúvida se eu tomava esse medicamento, mas eu resolvi dar uma chance para ele, para saber, né, como ele reagiria comigo. E, bom, eu também tinha ido no posto atrás de uma ajuda, né? E a ajuda veio, mesmo que em forma de um medicamento que eu estava desconfiando dele, né? E aí ela receitou para que eu tomasse um comprimido por dia, e essa dosagem que ela me passou é a de 50 miligramas, tá? E eu tomei por 3 dias de noite, porque eu vi que ele causava sono. Eu pensei, bom, vou tomar à noite, vou dormir a noite inteira, dia seguinte eu não vou ter sono. Foi o que eu pensei. Só que os 3 dias que eu tomei, eu só dormia o dia inteiro e a noite inteira. E aí no quarto eu dormi o dia inteiro e comecei a acordar de madrugada.
tipo, parecia que ele me dava um pico de sono depois que eu tomava, né? E depois desse sono, que durava em torno de umas 2 horas, eu ficava com uma energia que eu não sei de onde que saía, gente. Eu não sei, não sei. E sempre dava os mesmos horários, 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã era a hora que esse remédio me acordava. E foi sendo assim nos dias seguintes, onde eu ficava acordada de madrugada, não dormia, só que dava lá para umas 6 horas, eu tava pesando de sono e não conseguia acordar cedo. Eu sempre tive o costume de acordar cedo para estudar, já que eu faço as 2 faculdades que vocês me acompanham aqui no canal e veem que eu já gravei alguns assuntos para vocês. Então, eu preciso estudar, eu preciso estar atenta, porque eu faço provas, gente. Eu faço muitas provas, né? Por ser faculdade à distância, tem um esquema de ensino um pouco diferenciado. E eu estou finalizando uma faculdade agora no meio do ano. Eu estou passando por muitas avaliações. E não dava para ficar dormindo. Tipo, o remédio ele não estava resolvendo meus problemas. Por quê? Porque eu só dormia, tipo, como é que ele resolvia meus problemas? Fazendo eu ir dormir, e talvez eu não pensava neles, e a vida só seguia, né? Só que isso começou a me incomodar muito, porque começou a impactar na minha aula de inglês também, porque o professor me perguntava as coisas, ele precisava perguntar 3, 4 vezes a mesma coisa, para eu raciocinar uma resposta para responder para ele, entendeu? E começou a me deixar muito lenta, muito devagar. Eu também não sentia muita fome, né? Não sei se eu comia por ansiedade. Eu sei que às vezes eu tenho uns picos, dependendo do que eu tô pensando no dia, de ansiedade, e eu como pela ansiedade. Mas ele me cortou a fome e de um jeito que eu fiquei tipo, gente, o que que tá acontecendo, né? Mas, conforme os dias foram passando e eu só dormia, a minha mãe me pegou e deu a ideia, por que que você não toma meio comprimido, né? No caso meu, esse remédio, ele veio dessa forma aqui, ó. Será que vai focar, gente? Eita. Aí, enfim, ele veio dessa forma. No meio ele tem uma linhazinha, né, pra indicar que é o meio. E aí minha mãe deu a sugestão, por que que você então não toma meio comprimido? Eu falei, bom, por que não, né? E aí eu percebi que ele começou a me dar menos sono, porque o sono que ele me dava era um sono que eu não conseguia me manter acordada. Onde eu encostasse e tava saindo um pouco perigoso, porque até dirigindo, né, eu tava muito sonolenta, poderia acontecer um acidente. E quando eu comecei a tomar meio comprimido, eu comecei a ter menos picos de sono dessa forma que me derrubava e tinha que deitar para dormir. À noite, ele ainda continuou me acordando de madrugada, só que eu ainda conseguia acordar um pouco mais cedo, tipo, voltar a acordar ali em torno das 6 horas, que era o horário que normalmente eu acordo, né? Antes eu tava acordando 8 horas da manhã e ainda assim ficava enrolando porque esse medicamento me deixava tão sonolenta para acordar rápido, tipo, acordar, vamos pro banheiro, vamos reagir, vamos escovar os dentes. Não, eu ainda ficava na cama, enrolava de um lado pro outro, enfim. Quando eu comecei a tomar meio, melhorou um pouco a situação. E aí eu comecei a testar os horários que eu estava tomando para ver em qual era o melhor horário para que eu pudesse dormir a noite inteira, né? Então eu parei de tomar, tipo, 1 hora antes que eu ia dormir e comecei a tomar 1 hora e meia antes. Aí eu dormia e via qual era o horário que ele ia me acordar de madrugada. Aí eu ia regulando, por quê? Porque se eu tomasse, tipo assim, umas 8 horas, eu sei que lá para as 9 ele ia me dar sono. Se eu conseguisse me manter acordada das 9 às 10 e pouquinho, eu sabia que lá para as 11 horas ele ia me dar sono de novo e eu ia conseguir dormir a noite inteira. Então era assim que eu tava fazendo. Cada dia eu tava testando um horário para ver qual que era o dia que batia para que eu conseguisse dormir a noite inteira, gente, porque ele tava demais desregulando o meu sono, muito, muito, muito. Então, uma coisa muito negativa que aconteceu comigo foi que ele desregulou todo o meu sono, né? Uma das coisas positivas que eu senti foi que ele meio que bloqueou os pensamentos negativos, sabe? Porque eu tava tendo pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que não chegam a ser suicidas, mas pensamentos que podem me machucar se eu seguir esses pensamentos, né?
E eu percebi que parece que eu não conseguia ser negativa, eu não conseguia pensar em coisas ruins. E isso foi uma coisa muito boa pelo período que eu precisei e tomei o remédio, né? Porque aí esse um mês que eu utilizei ele foi tempo suficiente para que eu começasse a reagir, né? Depois que eu já estava tomando meio comprimido, já não dormia tanto assim o dia inteiro, eu comecei a reagir, eu comecei a sentar, pesquisar o que eu queria da vida, fazer testes, porque eu também comecei a me sentir meio perdida, tipo, nossa, quanta coisa para fazer e agora? O que que eu faço? O que eu quero para minha vida? Eu entrei numa crise, vamos dizer aí, existencial, de personalidade, que eu não sabia o que eu queria mais, né? Então eu comecei a fazer testes, coisas que eu já gravei para vocês num vídeo anterior, que vocês podem acompanhar e ver tudo que eu já fiz, que são as dicas que eu dou para vocês lá. E comecei a fazer tudo isso, a organizar, a fazer cronograma de estudo, cronograma diário e tudo mais. E eu pensei, nossa, estou bem, já tinha tomado por 3 semanas, já estava tomando. Aí, faltando uma semana para retornar na médica, que esse é o dia que daria 30 dias, né? Eu pensei, nossa, tô bem, já tô reagindo, já tô melhor. Vou parar de tomar esse comprimido. Aí, eu peguei e simplesmente não tomei uma noite. Comecei a sentir uma dorzinha de cabeça do lado de cá, aqui na frente. Pensei, é calor, né? Enfim, beleza, fui dormir, consegui dormir a noite inteira, isso me deixou tão feliz, nossa, que eu tinha conseguido dormir do jeito que eu dormia antes, né? E acordar cedo da forma que eu acordava. E no dia seguinte, eu também não tomei e comecei a sentir mais dor de cabeça. Aí eu peguei e fiquei, será que eu tomo remédio? Não, mas eu já sei que pode ser por conta do remédio, né? Também preferi não tomar um remédio para dor de cabeça, porque eu sabia que essa dor de cabeça era por conta do remédio, né? Que ele causava um pouco de dependência. Mesmo assim, eu tomei chás, tomei um banho gelado, molhei a cabeça para ver se, né, me ajudava e consegui dormir também. No terceiro dia, essa dor de cabeça estava mais forte. E aí eu resolvi voltar a tomar o remédio, porque eu tava com medo de piorar e isso alterar a minha pressão, né? Porque a dor de cabeça, para mim, ela aumenta a minha pressão e aí eu começo a ter enxaqueca. Eu sou alérgica de pirona e paracetamol, então também não é qualquer remédio que se encontra facilmente por aí para me dar para algum tipo de dor, né? Então, eu sei que eu não posso provocar dor, porque depois eu não vou ter remédio para aguentar a dor, né? Tomei esse sertralina à noite por conta dessa dor de cabeça. E no dia seguinte eu já não tava mais sentindo a dor de cabeça. Eu falei, olha só, era realmente de fato o remédio, era talvez a abstinência, né? E aí eu tomei pela próxima uma semana e que eu lembro assim de coisas ruins, de experiência que eu posso ter. É isso. Eu percebo que de certa forma ele possa assim ter me deixado um pouco mais calma, já que ele parece que deixou meio, eu vou usar a palavra passada, né, para algumas situações que aconteciam, tipo, eu via, eu ouvia e ficava tipo, tá bom, né? Mas ao mesmo tempo tinha algumas situações que eu ouvia e respondia da mesma forma. Tipo, tinha então momentos que ele me deixava calmo e momentos que não. Fora o sono e acho que meu pior problema que eu tive com esse remedicamento foi o sono. Chegando no dia da consulta, né, o retorno dos 30 dias com a médica, quando eu cheguei para ser atendida, quem me atendeu, na verdade, foram só estudantes. Foram 2 estudantes de medicina. E aí eu contei para eles como foi que eu comecei a tomar, por que que eu comecei, as reações que eu tive, o que estava acontecendo, como eu comecei a tomar meio comprimido. E eles disseram que o mais adequado seria se eu tomasse por 6 meses, que é realmente para eu sentir todo assim o potencial que a sertralina poderia me trazer de melhora para minha vida,
que só um mês não é o suficiente para sentir melhora significativa, né? E eu falando para eles que eu não achava que era necessário continuar com o medicamento. Primeiro porque estava me atrapalhando demais essa questão do sono. Aí eu perguntei se tinha algum medicamento que pudesse me deixar acordada tomando sertralina, então, já que era tão bom assim o medicamento, só que também não dava para ele me deixar dormindo, tipo, eu não tava resolvendo problema nenhum. Como é que resolvia meu problema? Dormindo, né? E eu precisava reagir, porque eu tenho 2 faculdades, eu tenho aula de inglês, eu tenho atividades para entregar, coisas para fazer, não dá para ficar só dormindo. E aí eles disseram que não seria uma boa combinação, né? Eu tomar o sertralina com algum outro remédio só para me manter acordada. E aí eu falei para eles então que eu preferia não tomar o remédio ou tomar algum outro remédio que seja muito natural e que não causasse dependência, porque quando eu tentei parar de tomar, me deu dor de cabeça. Eles disseram que ia conversar com a médica, saber, né, a opinião dela, como é que poderiam avaliar esse caso. E aí saiu uma das estudantes para falar com a médica. Eu continuei conversando com outro estudante, né, coisas aleatórias. E quando a outra estudante voltou, ela voltou com a médica. A médica não gostou que eu estava tomando meio comprimido, falou que era uma dosagem de criança e que era impossível que eu tenha tido dor de cabeça com ele quando eu parei de tomar. Eu falei, mas eu tive. Tanto é que eu tive. Não tem como falar que não tive porque eu tive. Porque por mais que seja uma dosagem de criança, gente, é só olhar para mim. Eu sou magra e sou baixinha, né? Eu tenho a massa corporal de uma criança. Tanto é que a minha irmã, de 9 anos, eu tenho 24, ela pesa mais do que eu e ela só é 18 centímetros mais baixa porque tem 9 anos, mas provavelmente ela vai ser mais alta que eu. Então, eu só sei que a hora que ela falou isso, eu olhei, tipo, pra que eu mentiria, sabe? E fiquei brava com essa reação dela, né? E ela falando, então, que ela poderia fazer, sim, a receita de um medicamento mais natural, mas que ela achava que o certo era continuar tomando. Eu falei, então, que eu não ia tomar, já que eu estava tendo reações e ela estava falando que não era possível ter e que não ia tomar. No final, ela passou para mim um outro medicamento que é um pouco mais natural, né? Melissa, passiflora e valeriana. Eu não comecei a tomar esse medicamento ainda, possivelmente eu começo hoje. Mais para frente eu falo para vocês como foi a minha experiência e como foi ali que eu resolvi tomar, porque eu também não vou tomar da mesma forma que ela indicou, né? Justamente para também não ficar tão dependente, por mais que seja lá tão natural assim como falam. Mas esse é para um outro vídeo, né? E no final das contas, ela não renovou a receita da sertralina, me deu essa nova receita com a Melissa, passiflora e valeriana. E eu saí de lá um pouco brava, né? Mas antes disso, então, eu falei para ela como é que a gente perguntei, na verdade, como que a gente poderia fazer o desmame desse medicamento, já que ele me causou dor de cabeça e que eu não gostaria de ficar com dor de cabeça, já que eu também não tenho muitas opções de remédio para tomar na questão de dores, né? E aí ela falou então para eu tomar um dia sim, um dia não, já que eu já tinha diminuído na questão da gramatura, né, do medicamento, e que se parasse e não desse nada, tudo bem, mas se eu continuasse sentindo dor de cabeça ou algo assim, que era para eu voltar no posto. Ficou por isso a conversa, porque quando ela falou que não era possível estar tendo reações pela dosagem que eu estava tomando, eu já fiquei brava e já entrei, tipo, num modo defensiva, que eu já não queria muito papo com ela, infelizmente, né? Para você que viu esse vídeo até aqui, que tal você me contar se você já tomou esse medicamento, se você vai tomar o medicamento, se você conhece alguém que toma, como essa pessoa reagiu a esse medicamento, se você teve problema, ou essa pessoa teve problema, ou por que você está pesquisando e vendo um vídeo sobre sertralina? Me conta aqui embaixo nos comentários, que eu amo responder os comentários de vocês. Eu sempre pego um dia assim para responder os comentários de todo mundo no YouTube. E aí, nessa troca de conversa, a gente troca muita informação, se ajuda, coisas que às vezes os médicos não contam. E vocês vão descobrir que no meu caso eu tive omissão de informação também, justamente porque os profissionais não contam tudo para nós. Então, compartilha aqui embaixo tudo que você souber e quiser sobre esse assunto.
E sobre o meu desmame, eu continuei tomando os medicamentos daquela semana. Então, todo dia, naquela semana do retorno, eu tomei até sábado. No domingo, eu não tomei. Aí, na segunda-feira à noite, eu tomei. Na terça, não. Na quarta, sim. Fui fazendo isso até acabar aquela cartela. E aí, a semana ainda não tinha acabado, né? Então eu tive que pegar 3 comprimidos dessa aqui para poder partir ao meio e tomar nesse desmame de tomar um dia sim, um dia não. E quando eu de fato parei de tomar, não tive mais reações. Eu não tive dor de cabeça, não tive nada assim que eu tenha percebido. As coisas que eu pensava, né, os pensamentos intrusivos que eu tinha não voltaram, continuo muito positiva, porque quando você está muito tempo numa situação, você tende a ficar naquela situação, né? Olha os pássaros, gente. Então, como eu fiquei aí mais de 21 dias, né? Tempo que dizem que a gente cria hábito, nessa frequência positiva e positividade, enfim, eu acabei ficando assim. Então, creio que é por conta disso que os pensamentos negativos, intrusivos e coisas assim não voltaram. Na questão de calma, eu acho que continua a mesma. Eu acho que continua a mesma coisa, não mudou nada. Não alterou a minha pressão, nem deu nada né, diferente. Acho que a única mudança que ficou mesmo é essa questão positiva, meu sono, tão querido sono. Eu ainda sinto que eu acordo de madrugada e dou umas roladas na cama, mas volto a dormir, sabe? Então, eu não sei se eu tomaria de novo esse medicamento, sabendo do quanto ele impacta no meu sono, né? Eu tive essa experiência, eu vou falar aqui, meio negativa por conta disso, porque ela também foi positiva nessa questão dos pensamentos, tá? Acho que de pós é isso que eu tenho para falar para vocês. De uma forma geral, eu vou dizer que a minha experiência, ela foi um aprendizado, né? Eu não vou falar que ela foi ruim ou boa, porque ela foi o meio termo, mas principalmente um aprendizado. Eu não sabia como esse tipo de medicamento ia reagir comigo e reagiu de uma forma não tão boa, vamos assim dizer, o que me deixa ainda mais curiosa e com uma pulga atrás da orelha do que eu realmente seja neurodivergente, porque muitos medicamentos têm uma reação um pouco diferente comigo, né? Não é o primeiro medicamento que eu tomo que ele tem um dos efeitos dele, uma potencialização muito grande, né? A reação química dele é diferente em mim. Eu vou dizer que não tomaria também nenhum outro que fosse da mesma classe, ou composto ou algo assim. Eu preferia fazer o tratamento no sentido mais de conversando com psicóloga. Então, eu sei que eu não posso demorar se alguma coisa ruim acontecer, se eu sentir que eu estou começando a ficar mal e negativa de novo. Eu sei que eu não posso demorar para procurar ajuda, porque eu não quero chegar a esse ponto de tomar medicamento, né? Já que em mim não deu muito certo. Eu vou dizer que eu também achei uma coisa muito ruim a pouca explicação da médica das coisas que poderiam acontecer tomando esse medicamento. Quando você pesquisa sobre ele na internet, você acha um monte de informação, tanto dos contras, efeitos colaterais, também dos benefícios, de coisas que ele reage, né, que tem interação medicamentosa ou não, muita coisa que para uma pessoa de vida, vou dizer assim, ativa como a minha, que trabalha, estuda e sai, coisas que talvez ela deveria ter me dito que eu não poderia fazer para que não desse reação com esse comprimido, com essa medicação, coisas que ela deveria ter dito que eu tinha que fazer para potencializar ainda mais o efeito positivo do medicamento, que ela também não disse. Eu acho que, de certa forma, ela sabia que muitas pessoas não querem, gente, ficar tomando remédio para coisas mentais ou psiquiátricas, né? Então, eu não sei se é por isso que ela não deu muita informação, ainda mais quando eu perguntei se era um medicamento que deixava dependente, porque ninguém quer tomar um medicamento que deixa a pessoa dependente dele, né? Então, eu sei que acho que ela sabia, sim, que se ela tivesse me dado muita informação ou algo nesse sentido, eu não tomaria esse medicamento, né?
Até porque eu não sabia lá no começo o que, que ele me causaria e eu tive receio dele me causar alguma coisa que depois eu não tenho muitos remédios assim que eu possa tomar de fácil acesso em casa. Eu tenho que ir para uma UPA, eu tenho que ir para um hospital, justamente por conta das minhas alergias. E eu tive medo que esse medicamento me desse alguma reação de alergia, né, medicamentosa, enfim. Eu achei ruim nessa parte, ela passar esse medicamento sem muita informação. E achei mais ruim ainda do comentário que ela fez pela reação que eu falei para ela que eu tive, né? Médicos, não desconfiem da reação de uma pessoa. Para você, pode ser que as pessoas não te contem como é que ela tem a reação ou que reação ela teve. Porque de 30 dias, tem gente que esquece até a reação que teve lá no começo, quando começou a tomar, sabe? Mas se a pessoa tá te falando que aquilo tá atrapalhando por questão de sono, é porque acontece com frequência, não é uma mentira, não é porque ela não quer tomar. Pode ser que algumas pessoas sim, mas eu estava falando, enfatizando, gente, isso aqui tá me atrapalhando. E ela dizer que não é possível, porque a dosagem que eu estava tomando era de criança, quem garante para ela que todas as crianças reagem da mesma forma e que nenhuma tem a mesma reação que eu? Ah, não, isso me deixou muito, nossa, muito brava. Então não façam isso, gente, não façam isso. Então foi de muito aprendizado de descobrir que pode ser que às vezes a gente também tenha receita, seja receitado um medicamento que também não tem, por parte profissional médica, não tenha tanto cuidado para instruir você e também para conversar com você sobre ele, sabe? Então acho que é isso que fica de experiência para mim sobre a sertralina. Eu não tenho nada contra quem toma, porque eu já conheci muita gente que toma o medicamento há muitos meses e reage assim de uma forma muito boa, que é muito positiva. Assim como eu já conheci pessoas que tomam também há vários anos e são muito apáticas às coisas, que não possuem muita reação para muita coisa. Você acaba ficando na dúvida se, tipo, está tudo bem, se a pessoa tá brava, se aconteceu alguma coisa, justamente por conta dessa falta de reação, de expressão, porque o medicamento deixa meio apática, sabe? Então, eu não tenho nada contra, mas também não indicaria, né? Eu não indicaria e eu não tomaria. Mas nada contra quem toma, porque, como eu disse, eu sei que há pessoas que fizeram muito bem esse medicamento. Então, eu acho que depende. Depende de você, se você realmente está precisando, se você quer dar uma chance para esse medicamento, de como o seu organismo, né, vai reagir, como o seu neurológico vai reagir. O meu, infelizmente, reagiu de uma forma negativa, mas não significa que vai ser negativo para todo mundo, né? Então é isso, gente, nesse vídeo. Não esquece de deixar aí o seu like. Conta pra mim, que nem eu perguntei pra vocês, para deixarem aqui nos comentários. Se você já tomou, se você conhece alguém que toma, quais foram as reações, quem te prescreveu esse medicamento, como você veio parar aqui vendo um vídeo de sertralina, né? Também, além de curtir e comentar, não se esqueça de se inscrever no canal, porque por aqui eu compartilho diversos assuntos de muitas coisas. E ative os sininhos da notificação para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que eu deixar por aqui. Desculpa qualquer barulho de vento, porque tá ventando, os pássaros, gato, cachorro, passarinho, enfim, perdoe-me pelos barulhos externos, né? E um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.